apresentar, então, sobre mindfulness e o uso abusivo de substâncias, assim, né? O que eu vou trazer são os resultados da pesquisa de doutorado, né? Foi uma pesquisa lá do nosso grupo, que é esse grupo aqui, que chama Meditanepsis, que faz parte lá da Unifesp, e que é dedicado ele é o Centro Brasileiro de Pesquisa e Formação em MBRP. MBRP é um programa voltado para... Hoje ele a gente trabalha bastante até com manejo emocional para qualquer população, mas ele é originalmente desenhado para tratamento de transtorno por uso de substâncias. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? E eu também faço parte hoje, né? Eu continuo vinculada ao grupo, fazendo as pesquisas, fazendo, né, as colaborações, e também faço parte do Instituto Plenativamente, que é por onde eu ofereço as práticas de mindfulness dos atendimentos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, acho importante falar um pouquinho sobre o que é o transtorno por uso de substâncias, né? O que caracteriza, até para a gente entender como o mindfulness pode ser aplicado. Eu não sei se vocês conhecem, se às vezes, né, tem pessoas próximas ou não, se trabalham nessa área ou não, né, mas eu acho importante falar alguns conceitos básicos para a gente fazer as associações, então, com mindfulness. Mas os transtornos por uso de substâncias, atualmente é assim que é chamado, né, quando veio o DSM-5, o DSM é o Diagnóstico de Saúde Mental, como se fosse a Bíblia que a gente usa para os tratamentos para fazer os diagnósticos dentro da saúde mental, né, que foi desenvolvido para isso. Então, lá, quando foi feito o 5, teve uma atualização do nome, que antes a gente chamava de dependência química, ou uso abusivo, e no DSM-5 agora é tudo transtorno por uso de substâncias, mas que é caracterizado por padrões disfuncionais do comportamento do consumo de substâncias psicoativas, que incluem maconha, cocaína, álcool, alguns medicamentos, até café, a gente tem lá no DSM, tá? E ele é caracterizado por um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos. É um grande quebra-cabeça que vai se unindo para formar a dependência. Ele é multifatorial, tá? Tem desde questões genéticas, questões comportamentais, a estrutura emocional do sujeito, fatores biológicos, tem uma série de componentes aí que se reúnem, né, se juntam e formam, então, a dependência, né, o transtorno por uso de substâncias. Dentro desses comportamentos, né, e desses sintomas assim, mas tem também uma diminuição do controle, né, sobre o consumo, há um prejuízo social e há um consumo de risco, né, o que a gente chama. Então, a pessoa, ao fazer o consumo daquela substância, está se colocando em risco, de alguma maneira. O uso de substâncias, ele vem há muita longa data na nossa cultura, né, muita longa data. E se a gente vê hoje, por exemplo, é só com o que a gente celebra no Ano Novo? Né, com o álcool, a gente faz lá o brinde e etc. Né? O que a gente associa o futebol com a cervejinha, a caipirinha. Então, na nossa cultura, tem o consumo de substâncias, ela vem a longo prazo, assim. Mas quando começa a não ter controle sobre esse uso, uma série de prejuízos, inclusive social, e trazendo riscos para a pessoa e ela continua usando, aí configura um transtorno. E aí tem diversos prejuízos em várias áreas da vida, né? Quando se desenvolve, é uma doença crônica, com altíssimas taxas de recaída, de 40% a 60% de recaída em um ano. Então, pessoas que procuram os serviços de saúde para tratamento de dependências têm uma taxa de 40% a 60% em um ano, né? E uma baixa adesão. Elas abandonam um tratamento de 44% a quase 57% em apenas 3 meses, nos primeiros 3 meses. Isso faz com que tenha um impacto, assim, as recaídas vão tendo um impacto muito direto no tratamento, e por isso o foco em prevenir essas recaídas. Vários estudos, as intervenções, as abordagens que a gente tem nessa área de transtorno por uso de substâncias são voltados para isso. E assim como os estudos, né, as pesquisas estão o tempo todo tentando entender o que acontece, como é que funciona a recaída, como a gente pode prevenir a recaída, tá? Um ponto de partida para entender a recaída é o próprio lapso.
O lapso é aquele primeiro uso, né? Então, aquele momento assim, sabe? Ops, não necessariamente a pessoa volta lá para aquele padrão inicial. Vamos supor, né? Uma pessoa que é dependente de álcool e toma uma garrafa de cachaça por dia, né? Então, todos os dias ela toma uma garrafa de cachaça. De repente, ela para, ela fica um período sem usar, ou ainda, né? Ela vai mudando o comportamento dela, ela faz uma redução de danos, por exemplo, e vai mudando o comportamento. E fica assim por um tempo. Daqui a pouco ela dá uma escorregada, sabe? Ela vai começando a voltar para aquele padrão antigo de 1 litro de cachaça por dia. Quando ela volta, e esse padrão volta a se instalar, isso é a recaída mesmo. O lapso é aquela escorregada. Um dia que ela bebeu muito mais, ou um final de semana, sabe? Mas é aquele ops e para, e volta. E, em geral, o lapso, ele antecede a recaída. E, por isso, o nosso foco acaba entrando mais a fundo ainda em entender o lapso e não deixar ele virar uma recaída. E os lapsos ocorrem por alívio do desconforto, aumentar o prazer, pressão social e próprios impulsos e fissuras. Então, quando uma pessoa está para ter um lapso, uma recaída, tem alguns preditores, alguns fatores que deixam ela mais em risco. Então, por exemplo, alívio do desconforto. Tem uma série de desconfortos físicos, emocionais. Quando a pessoa está em tratamento, ela vai se dando conta, às vezes, da vida dela, das escolhas que ela fez no passado, do processo de adoecimento dela, do impacto e as consequências. E isso é muito dolorido, muito, muito dolorido. E fora a própria fissura que está aqui, que traz também um desconforto intenso. Estruturas do nosso cérebro, mesmo próprios circuitos cerebrais relacionados a impulsos, ficam muito... É uma rota muito rápida, digamos assim, na dependência, né? Associada à pressão social, a querer ter prazer, tudo isso vai também configurando o lapso, vai trazendo isso. Então, existe uma predisposição, uma série de fatores genéticos, a falta da consciência, ter maior autocrítica e julgamento. Olha aqui, a gente já começa até a ver, né? Quando a gente pensa nos lapsos, o que está trazendo, o que está impactando, a gente já começa a ver aí como o mindfulness pode ajudar. Falta de consciência. O que é a falta de consciência? Atenção, de ter consciência daquilo. Às vezes a pessoa, ela tem um gatilho, ela tem algo que dispara todo esse desconforto, que dispara essa busca pelo uso e não se dá conta. Ela não percebe, ela está tão no automático que ela não percebe as decisões que ela toma no dia a dia que podem prejudicar a mudança de comportamento ou facilitar. A própria autocrítica, né, uma série de pensamentos e julgamentos e a falta de suporte social. Isso associado com a própria situação de alto risco. Esse termo, situações de alto risco, a gente usa muito na dependência, nos transtornos por uso de substâncias, que são justamente esses gatilhos. O que vai disparando? Quais são essas situações da pessoa que deixam ela em risco para ter o lapso ou a recaída? E dentro dessas situações, a gente tem a própria fissura e impulsos, afetos negativos e o desconforto, aquela pressão social que eu falei, a ansiedade e a necessidade de aumentar prazer. Então, a gente observa que das principais situações de alto risco, tanto podem ser fatores internos, ou seja, fissura, os afetos. O que são afetos negativos? Às vezes a raiva, mágoa, tristeza, angústia. Então, coisas internas, assim como uma pressão social e as coisas externas, que vão aí combinando para poder representar o comportamento aditivo, né? Esse comportamento que leva para o uso de substâncias, tá? Tudo bem, gente? Até aqui tá dando para acompanhar? Tá? Só para deixa eu ver vocês um pouquinho. Tá dando para acompanhar? Tá tudo certo? Alguma dúvida? Ok? Tá. Tranquilo. Tá bom, obrigada. Deixa eu voltar aqui, senão eu não vejo o slide. Pronto. Bom, e aí quando a gente entra na fissura propriamente dita, a fissura, como a gente viu aqui, é uma das situações, né, de alto risco, é um dos grandes preditores de recaída. E quando a gente vai olhar especificamente para a fissura, tem uma série de pensamentos invasivos,
desde pensamentos como, se eu usar só uma não dá nada, eu acho que agora eu já estou bom, ou o contrário, eu não tenho jeito mesmo. Então, pensamentos de desesperança, pensamentos autocríticos, eu não vou dar certo na minha vida, eu não tenho mais jeito. Então, uma série desses pensamentos invasivos, inclusive muitas memórias, muitas imagens de consumo. As pessoas relatam muito, assim, é muito, muito curioso, assim, que do nada vem um pensamento, quando elas começam a ficar mais atentas, do nada vem um pensamento de uma cena de uso, de uma memória, uma lembrança, que dispara às vezes até pelo cheiro, por uma pista no ambiente que ele nem percebeu, a pessoa não se deu conta. Então, dispara essa série de pensamentos invasivos, que vão trazendo um fortíssimo desejo pela substância, e aí começa a ter uma elaboração desses pensamentos invasivos, aquela ruminação mental. Né? Então, tem o pensamento, começa a despertar o desejo, e aí começa a elaborar. E começa a vir uma série de elaborações, aquela ruminação, eles brincam assim, que é como se tivesse o diabinho e o anjinho. É uma ambivalência muito grande. Vai, não dá nada, ninguém vai te ver. E aí todo o planejamento, e como eu posso fazer sem ninguém perceber, é só essa, você tem controle, para não, você não dá conta, não consegue, fica que tá bem, não sei o quê. E começa essa guerra interna. Isso vai trazendo um estado de muito estresse, muito estresse para a pessoa. Tem sensações físicas, né? Não tem um único modelo que explica a fissura, acho importante dizer isso. Tem uma revisão sistemática que encontrou 18 modelos teóricos para tentar explicar a fissura, que passava desde componentes psicológicos, biológicos, genéticos, neurológicos, enfim, né? Tem vários e vários modelos. Mas fato é, traz uma reação de estresse muito grande para o sujeito, motivação ou ação impulsiva, então parece que aquela urgência, aquele senso assim muito forte de que precisa, e aquilo vai trazendo mais e mais desconforto, e a coisa vai aumentando. Para quem é familiarizado com a lógica do primeiro e segundo sofrimento, com toda essa elaboração dos pensamentos invasivos, começa a empilhar todas as almofadas, começa a vir um sofrimento muito mais intenso, que traz inclusive impacto para a sensação física e o próprio estado emocional. Mas é um fortíssimo desejo, assim, a pessoa chega a sentir, sabe? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Algumas pessoas têm um impacto físico maior, outras emocional maior, mas é uma relação de estresse muito grande. Quando a gente pensa, cadê aqui? Na própria prevenção de recaídas, então, como eu estava explicando, o central, quando a gente vê, desculpa, antes disso, pensando em tudo isso que foi falado sobre o uso de substâncias, eu só quis dar um panorama mais geral para vocês entenderem. Existe um programa baseado na terapia cognitiva comportamental, e esse programa é o programa de prevenção de recaídas. Ele é considerado o padrão ouro de tratamento para dependência, é uma forma de tratamento muito efetiva. E ele foca nas situações de alto risco, não é que só, ele traz uma série de elementos para trabalhar a relação do sujeito com essas situações de alto risco. Então, procurando aumentar o senso de autoeficácia. O que é o senso de autoeficácia? Aquela percepção dele de que ele dá conta, que o sujeito dá conta, eu consigo. Então, aquela sensação de maior confiança, mas assim, eu consigo ser eficaz e responder à situação de alto risco. Eu consigo, sabe, dar conta das situações da minha vida. Eita, tá vindo assim. Pronto. Trabalha com uma lógica também de reestruturação cognitiva. Então, pensando até na terapia cognitiva comportamental, existe um conjunto de crenças, de percepções que vão tornando esse risco, como a gente viu lá, a própria elaboração dos pensamentos. Então, às vezes, pensamentos como a minha família não gosta de mim, eu não sou bom no meu trabalho, eu não sou um bom marido, e por aí vai, muito depreciativos, ou crenças de que outras crenças relacionadas à própria substância, como, por exemplo, eu não tenho dependência, né? Ou mesmo eu não consigo parar de usar,
ou a substância é minha única amiga, é onde estão meus amigos, e é tudo da minha vida. Então, tem uma série de crenças, uma série de fatores aí, nessa forma cognitiva, que vai perpetuando o uso. Esse programa de prevenção de recaídas, ele entra um pouco no conteúdo disso, para poder reestruturar e fortalecer o sujeito. Trabalha também algumas habilidades de manejo, algumas habilidades de enfrentamento dessas situações, até com coisas práticas, não tão práticas, mas vai treinando o sujeito em diferentes habilidades para manejar situações de alto risco. E um foco é de redução ou remissão. Então, quem é da área, não sei se é familiar com isso ou não, mas as pessoas associam muito a prevenção de recaídas com abstinência, ou seja, zero uso, não pode usar, tá? Mas não é verdade, assim, originalmente a prevenção de recaídas foi feita, inclusive se a pessoa quiser reduzir o consumo dela, fazer uma mudança de comportamento para redução, e aí a recaída é daquele comportamento que ela quer mudar e não consegue, tá? Mas não necessariamente é interromper, não necessariamente é remissão, então pode ser para uma coisa ou outra. Enfim, esse programa ele foi originalmente desenvolvido pelo Alan Marlatt e acho que Judith Gordon, na década de 80. O Marlatt, ele é um grandiosíssimo pioneiro, né? Que ele faleceu em 2011. Mas ele é um grandiosíssimo pioneiro nos estudos para uso de substâncias. Esses fatores que eu fui mencionando, por que acontece um lapso, por que acontece uma recaída, todos esses fatores, entender, vieram de pesquisas dele, né, numa outra lógica de tratamento. Só que ele mesmo começou a perceber e ter uma crítica ao programa de prevenção de recaídas que ele trouxe, em que é necessário desenvolver uma aproximação e tolerância dos afetos negativos. Se considera, né, que os afetos negativos são grandiosíssimos preditores e lidar com essas situações de alto risco, precisa ter alguma outra estratégia para ter essa aproximação, essa tolerância, lidar um pouco com isso, não só reestruturar, modificar hábitos, pessoas, lugares, isso e aquilo, não só isso, mas também ter uma aproximação, a pessoa falar, sim, eu estou triste. Sim, eu estou me sentindo de tal forma, tá? E aí que vem a integração da prevenção de recaída com mindfulness. Deixa eu ver se aqui tem... Aí a gente entra, então, no programa de prevenção de recaídas baseado em mindfulness. Para começar, assim, por que mindfulness? Por que ele foi se apropriando disso? Quando ele desenvolveu o programa, acho que na década de 80, ele já tinha falado da mudança de estilo de vida e da importância da meditação como um fator protetivo. Isso já estava dentro do programa, mas nunca de uma forma estruturada, organizada e tal. O próprio Marlatt, ele tinha um problema de hipertensão. E aí um aluno falou, experimenta você meditar e ver, você é pesquisador, você é cientista, vai meditar e veja se muda seu fator com a hipertensão, né? Se muda, tem algum impacto. E ele fez, ele foi testar como que era ele começar a meditar, e aí viu que tinha impacto na hipertensão, e aquilo estimulou a pesquisar mais e mais. Primeiro eles fizeram algumas ações em presídios, né, investigaram e viram que tinha resultado, e aí também, junto com a professora Sarah Bowen, essa pessoa, ela é a grande desenvolvedora do MBRP, junto, né, na equipe, fazia parte da equipe com o Marlatt, mas quem realmente avançou, desenvolveu foi a Sarah, junto com todo esse processo. E que veio trazendo, então, uma lógica nas suas bases do próprio MBSR e do MBCT. Não sei se vocês já conhecem o MBCT ou não, mas tem muitas práticas super parecidas, e é engraçado o quanto que às vezes é bem parecido, e ao mesmo tempo tão diferente, assim, né? Então, tem várias práticas que vêm do MBCT. Também tem a base da entrevista motivacional. Entrevista motivacional é uma abordagem teórica voltada para favorecer as mudanças, mas ela é muito da postura do profissional. Como o profissional vai ajudando e conduzindo uma sessão, né, e uma troca com o sujeito para ajudar naquelas ambivalências, vou ou não vou, mudo ou não mudo, o que eu quero de fato para a minha vida, como eu posso tomar essas decisões, porque passa por isso. Então, a entrevista motivacional ela é focada nisso.
e a própria prevenção de recaídas. Então, integrou essas linhas teóricas, né, e formou, então, o programa de prevenção de recaída baseado em mindfulness. Esse, originalmente, e aqui no Brasil ele foi traduzido dessa forma. Opa, tá. Voltando aqui. No Brasil ele foi traduzido dessa forma, que esse é o livro que conta como é o MBRP. Atualmente, após as pesquisas, né, ele foi desenvolvido em 2009, o primeiro livro é de 2009, esse programa. A gente vem estudando e trazendo ele para o Brasil desde 2012, com a nossa colega lá do grupo, a Isabel Vaz. Ela começou fazendo a pesquisa com tabaco, depois com a Vivian a gente avançou com os benzodiazepínicos. Na minha pesquisa a gente avançou com as outras substâncias, então cocaína, crack, álcool, e agora a gente tem outros colegas que estão avançando, tanto em comunidades terapêuticas quanto com outras áreas que não dependência. E por isso a gente foi vendo, né, a importância de mudar, e hoje ele chama prevenção de reatividades baseada em mindfulness aqui no Brasil, tá? Com supervisão da SAR. Bom, o que é o MBRP, então? Tá? Ele tem uma estrutura e um formato de grupo também, como o MBSR. Ele foi estudado para fazer em grupo até 12 pessoas, 8 sessões e 2 horas de duração. E muitas das atividades, elas são desenvolvidas para observar e permanecer com a experiência direta, né? Então, aquela sensação crua mesmo da fissura. Lembra que eu falei da fissura, que fica um monte de elaboração de pensamento? Então, aí a gente vai assim, normalmente a pessoa sente a fissura, eu não aguento mais isso, eu tô cansado, só mais uma não dá nada, eu não dou conta, e começa. Vai, um monte, aquela pilha de pensamento. Quando a gente começa a aprender a observar e permanecer, eu solto desses pensamentos, descolo deles, posso olhar para eles com esse distanciamento. É uma habilidade mindfulness, é uma habilidade metacognitiva e que promove esse descentramento, esse descolamento dessa elaboração mental. Eu não sou esse pensamento mais, eu percebo essa relação. E aí eu vejo, opa, olha só, esse pensamento está aqui, meu corpo tá assim, como é que eu sinto no meu corpo? Como é que eu sinto no meu campo emocional? Então eu venho para esse lugar. Quando a gente faz isso, a gente percebe que é uma onda que passa. E aí vem até a aceitação, que acho que a Michele, né, estava falando da aceitação também, né? Ela passa. Então, é muito interessante, assim, no começo, nos grupos, tinha lá uma pessoa, nossa, daí eu comecei a sentir fissura. No relato, né, que tem um momento da sessão em que a gente faz a revisão das práticas de casa. E aí, porque daí eu lembro dele muito claramente contando, eu comecei a sentir a fissura, eu estava na minha casa, daí eu não sei bem porquê, e aí eu comecei a sentir fissura e foi muito difícil. Então, vamos lá, como é que você sente a fissura? Né? Eu não vou dar conta, é uma sensação muito ruim, ele vai já para o julgamento, para a expectativa, para o julgamento, a gente volta. Como é que você sente no seu corpo? No meu corpo? Como é que você sente no seu corpo? E não é fácil, por si só já é difícil, tá? Eu acho que é um aperto na minha garganta e dá nossa, revira meu estômago. E como é que é ficar com isso e acolher isso? Cuidar disso. Junto ter alguma emoção, me dá raiva, muita raiva. E como é que é falar disso? Como é que é, sabe, perceber isso, conter, tem espaço dentro de você para isso. Então, essa aceitação, percebe que passa. As pessoas começam a se relacionar com isso diferente, porque quando a gente está na clínica, a fissura passa a ser um monstro, assim. Lidar com a fissura, mencionar a fissura, falar sobre isso, é aquela coisa que a gente esconde, não quer ver, mas precisa, né? Além disso, quando a gente vai trabalhando a tomada de consciência, né, vai começando a perceber e não reagir aos gatilhos. Então, tem um gatilho. Também outra história, né? Um dos participantes estava contando pra gente que ele tem uma situação muito difícil com a irmã, muito, muito, muito difícil. A irmã sempre pega no pé, briga e não sei o quê. Mas ele é o dependente. Então, ele é já assumidamente o bode expiatório. Então, tudo que ele faz está errado, a opinião dele nunca conta, coisa assim. Essa é a percepção dele, tá? E aí ele começou a perceber que ele caía nesse ciclo. Ele ficava perpetuando esse ciclo. Ele estourava, brigava, daí ele reforçava que ele era essa pessoa.
e daí provocavam, daí ele caía, daí ele ficava reforçando que era essa pessoa, e esses conflitos interpessoais se repetiam. Quando ele começou a sacar, a tomar consciência, ele via para, não era nem a fissura, mas percebo, tô com raiva, minha irmã é um gatilho, percebo que eu tô com raiva, percebo que eu tô prestes a reagir, e a gente trabalha não reatividade, manejo disso. Percebe, sente, respira, tem uma série de práticas, de atividades que a gente faz para a pessoa não ter essa reação impulsiva, mas sim uma resposta habilidosa. Como você pode responder aquele senso da autoeficácia? Você dá conta. Como você pode responder? Você tem potência, você tem sabedoria. Daí ele começa a responder diferente e quebra esses ciclos. Né? Então, nesse caso da irmã, ele fala, minha irmã pegou o meu som e ela começou a jogar no chão e quebrar o meu som, que eu tinha custado muito para conseguir comprar. Aquilo me subiu de um jeito, foi vindo que eu senti, aí só que eu percebi, eu comecei a estar atento, eu comecei a ver que deu como se fosse eu levar um soco no meu estômago, aquilo foi subindo, subindo que parecia um fogo que vinha, que eu sentia travar na minha garganta, na minha mandíbula, travava. Na hora que eu percebi isso, eu comecei a ver que eu dava conta disso e comecei a respirar. E olhava para minha irmã e falava assim, cara, eu não vou entrar nisso. Eu saí um pouco, fiquei me acalmando e ela veio atrás de mim. E aí eu falei para ela, eu não vou entrar no teu jogo, a louca que é você, não sou eu. Ele falou assim, isso não significa que é uma resposta consciente, mas para ele, aquela foi uma resposta muito fora do que ele sempre deu. Eu não vou entrar, você está com problema, fica você com o seu problema. Eu vou ficar aqui no meu canto, quieto no meu canto, e o problema é teu, eu não vou pegar ele para mim. Então ele começou até a se dissociar de algumas dessas relações da família, sabe? Não das relações positivas, mas daquilo que é desafiador, daquilo que estava fazendo mal, né? Que é muito importante. E um outro fator que a gente trabalha muito é a compaixão, a ação habilidosa e a resiliência, né? Então, essa coisa de ser mais gentil comigo, essa coisa de ter, sabe, escolhas habilidosas, saber lidar com as situações, né, do dia a dia. Então, a gente tem como intenções da MBRP, nessa parte de treinar a nossa atenção, de ter a consciência, começar a perceber quais são as decisões diárias que aumentam o risco. Então, tem uma série de decisões no dia a dia que a gente, se está no automático, não percebe. Por exemplo, outra pessoa que estava com o celular, isso não foi com mindfulness, tá? Mas ele começou a tomar consciência, foi anterior a meu trabalho com mindfulness. Eu já trabalho na clínica da dependência há bastante tempo. E aí, ele estava com o celular dele no bolso, mas ele queria porque queria ir no orelhão ligar para a irmã. Ele precisa ir no orelhão, eu preciso ir no orelhão, eu preciso ir no orelhão, ligar para minha irmã, eu preciso sair de casa, eu preciso ir para lá, ligar para minha irmã, e ficou com aquilo, e aquilo foi gerando uma angústia. Quando ele colocou a mão no bolso para pegar a chave, ele viu o celular, ele se deu conta dele, falou, pera, o celular está aqui, eu não preciso ir no orelhão. Se eu quero ligar para minha irmã, eu posso ligar daqui de casa. O que tem lá? O que tem no orelhão? Ah, o orelhão é na frente do bar. Ele não estava procurando orelhão. Ele estava procurando ir na frente do bar, vai que tem algum amigo conhecido que chama ele, ele entra e assim vai. Ele se deu conta. E aí tem uma decisão. Eu percebo uma decisão e eu falo, eu não vou. Eu vou ligar para minha irmã daqui, porque eu quero falar com ela, mas eu não vou. Isso é uma decisão. Então, se está no automático, não percebe. E várias decisões, na clínica a gente chama de decisões aparentemente irrelevantes. São essas decisões do dia a dia que vão sendo construídas dia após dia. Ao longo de um dia, toma várias decisões. Falar ou não falar, ir ou não ir, ficar olhando para alguma coisa, às vezes, agora nesse período, álcool em gel, né, direto, para quem é dependente de álcool, isso foi um problema. Né? Várias pessoas me relataram isso. Então, eu tenho que estar muito consciente, percebendo as reações do meu corpo para tomar uma decisão de cuidado. Senão, cai mesmo. Percebendo também o que é gatilho para cada pessoa. Então, tem pessoas que o álcool em gel não era problema, outras pessoas que sim. Tinha uma pessoa que um professor do departamento, né, o professor Galduró, sempre conta que o problema dele tinha muita dificuldade de sair na rua porque a faixa de trânsito lembrava a carreira de cocaína, mas ele demorou para perceber. Isso para ele era um gatilho. Né, que gera um desconforto. Essas reações que aparentemente são automáticas, sabe? Essas reações mais impulsivas que a pessoa não percebe que ela está tomando, mas ela começa a perceber.
E assim ela também vai reconhecendo e desengajando dos padrões não habilidosos de pensamento e de comportamento. Então, quando treina a consciência, a gente está trabalhando esses elementos que são importantes para a dependência. Quando a gente trabalha aceitação e curiosidade, então algumas dessas atitudes mindful, a gente muda essa relação emocional, né? Porque normalmente o que a gente faz? Reações emocionais difíceis, aversão, não quero, evita. Não pode ter raiva, não pode ter irritação, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Então, a gente fica na resistência e na briga. Quando a gente trabalha aceitação e curiosidade, é esse olhar, é essa curiosidade. Ah, como é que eu sinto a raiva? Deixa eu ver como é que é a raiva em mim. Deixa eu ver como é que é tal coisa em mim. E isso, a gente não fica... Se eu começo a fazer isso, eu posso ficar com essa experiência. Ok, eu consigo, cabe em mim. Eu não tenho que ficar resolvendo esse desconforto o tempo todo, né? E aí, uma outra coisa que a gente trabalha muito é que por detrás de todo comportamento reativo existe uma necessidade não atendida. Tem uma necessidade que a pessoa não percebe, que ela não se dá conta. Então, quando a gente começa a tomar consciência e começa a explorar com curiosidade, é o que eu estou precisando. Às vezes não é ir usar a substância, às vezes é, por exemplo, é ter paz na minha casa em relação à minha irmã, é ser ouvido, é ser respeitado, né? E não é pegar e usar. Então, diante das situações que geram gatilhos, que geram desconforto, qual a necessidade? O que eu preciso de fato? E isso dá a pista para eu ter uma resposta consciente. Então, não é ir usar, isso é o automático. O que eu estou precisando? Eu estou precisando de respeito. Como eu posso ter isso? Ou eu saio de perto, ou eu deixo a coisa acalmar e vou falar com, sei lá, com meus pais para resolver essa situação quando a coisa estiver mais calma, ou eu começo a pensar em sair da minha casa, mas de uma forma mais cuidadosa. Aí vem outras formas de cuidado. Especificamente os componentes, né, relacionados à compaixão, à gentileza, à ação habilidosa, né, à resiliência. Quando a pessoa começa a se desenvolver assim, ela vai reduzindo o contato com esses gatilhos ambientais e com as atividades destrutivas. Isso é bem interessante, porque as pessoas têm. E aí eles começam a falar, por exemplo, cara, esse cara aqui é um cara legal. Eu cansei de ouvir isso quando a gente estava na pesquisa, aplicando MBRP. Ouvi isso de gente que era pessoas em situação de rua, pessoas que me trouxeram que muitos dos pensamentos invasivos era de querer matar uma outra pessoa porque tinha feito mal para a família dele. E era a realidade dele, era uma população mais de condição socioeconômica bem desfavorecida. Não é todo mundo, isso é estereótipo achar que na dependência é assim com todo mundo, tá? Não é. Mas eu acho importante falar assim que então, desses pensamentos assim mais destrutivos, mais autocrítica, ou mesmo as pessoas com quem sai, as pessoas começaram a falar, agora eu conheço esse cara aqui, esse cara é um cara legal, e esse cara é um cara que vale a pena. Então, eu não vou mais andar com aqueles caras, eu não vou mais fazer tal coisa, porque não faz sentido mais para mim. E não é eu, profissional, que falo para ele, olha, você percebe que sair com aquele grupo de pessoas te deixa em risco? Não sou eu que falo isso, ele saca. Ele percebe simplesmente. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Google está falando sozinho aqui, gente. Mas ele percebe, assim. Então, uma outra pessoa que falou para mim, depois que a gente fez a prática da bondade amorosa, que é lá na 7ª sessão, e eu lembro que ele falou assim, na 8ª sessão, ele falou, nossa, eu fiquei muito impressionada, me mexeu muito, porque eu descobri de verdade o que é amar e o que é amor, por mim, porque eu não tinha. Entendeu? Aquilo que eu fazia com a minha esposa, que eu achava que era amor, mas quem ama não faz aqui, não bate, né? Assim como eu apanhei. Então, é aquela coisa que se perpetua, né? Dessas questões de agressividade, de violência. Então, eu comecei a sacar isso. E muito potente, assim, sabe? E assim como eu começo a procurar os reforçadores mais naturais, mais alternativos, coisas que me ajudam, porque eu começo a ter mais autoestima, a cuidar dessa pessoa, tá? E a diminuir a autocrítica, como a gente pode imaginar, né? Aumentando a resiliência, tá? Se a gente for pensar num ciclo bem simplificado de recaída, a gente tem um gatilho que gera um desconforto. Como bom ser humano, o que a gente faz quando tem um desconforto? A gente quer fugir ou aliviar. Então, por exemplo, me sentir com raiva, a minha irmã, vou voltar na casa da irmã,
A minha irmã jogou o meu som, eu fiquei com muita raiva, muita raiva. O que que é a nossa atitude automática? Uma reação da nossa mente. Não quero, ou alivia, vai atrás de prazer, vai atrás daquilo que é recompensa. Isso dispara a fissura, que faz ter um impacto no consumo de substâncias, que por um tempo, se a pessoa usa, traz um alívio temporário da fissura e do desconforto, traz, não dá para a gente negar, porque senão a gente não faria. Mas, por outro lado, aumenta o desconforto com uma coisa que chama efeito de violação da abstinência, com uma série de coisas como medo, desesperança, sou um fracasso, né? Pensamentos assim, culpa e vergonha, tá? E, claro, isso está mais ou mais sujeito a alguns fatores de predisposição, algumas vulnerabilidades, e acontece muito no automático. Quando a gente começa a trabalhar com MBRP, então, o que que acontece? Maior consciência dos gatilhos, o que que é gatilho para mim, o que que me desafia, o que que é difícil, como eu me relaciono com o desconforto, uma nova forma, desenvolve habilidades específicas para trabalhar com a fissura e trabalha com não julgamento, gentileza e reconhecimento. Então, quando uma pessoa tem um lapso, ela não vai perpetuando esse ciclo, muitas vezes, tá? E aí reduz o automatismo. Um exemplo de exercício que a gente trabalha chama surfando na reatividade. A pessoa ela vai permanecendo com desconforto na medida que aumenta. Dentro, né, a base é da terapia cognitiva comportamental. É uma prática que favorece, para quem é, né, da área, a exposição ao estímulo até a dessensibilização e extinção. Então, a gente traz uma exposição ao estímulo e aprende a surfar essa onda usando a respiração. A respiração e o corpo vai sendo a âncora para a gente permanecer estável, vai deixando passar naturalmente e trabalhando essas atitudes de maior curiosidade, aceitação e gentileza. E ao fazer isso, a gente percebe o seguinte, qualquer reatividade, por isso que a gente foi percebendo que não servia só para dependência, mas para tudo. Porque muitas vezes, nos grupos, a gente sequer falava em uso de substância. A gente acha que, diante de um desses gatilhos, se tivesse um gráfico de intensidade de tempo, aquela sensação que aquilo vai ser um crescente. Então, às vezes, aquela coisa, mesmo dos desafios do dia a dia, na nossa casa, ou com relação à comida, com relação a várias coisas. Parece que aquele desconforto, aquele senso de urgência vai aumentando, e eu tenho que fazer alguma coisa, que senão aquilo vai crescer, eu vou ficar louca. E é aí que a gente explode, né? Então, eu reajo a partir desse desconforto. Na perspectiva do MBRP, a gente fica e acolhe o desconforto com aceitação, curiosidade, gentileza, usando o corpo e a respiração, e a gente percebe que, na verdade, é uma onda. E aí vem a sabedoria da impermanência. E quanto mais a gente treina, mais vai dessensibilizando. Alguns gatilhos ressignificam, deixam de ser, outros perdem essa força. E além disso, no final a gente vai, então tá, uma vez que é isso que está aqui comigo, o que eu estou precisando? Vou me conectando com as necessidades. Outro exercício muito interessante, que é de longe o que eles falam que é mais útil para a mudança de comportamento, é o parar. Ele é muito parecido com os 3 passos, o espaço de respiração em 3 passos do MBCT, ele é uma adaptação desse, mas em que cada letrinha é uma coisa que a gente faz com o foco. Então, P, para, sai do automático, vai para a consciência. E atenta, o que está aqui? Eu saio, né, para esse foco interno, vai vindo aqui para mim. Aí eu respiro, vou reunindo o foco na respiração, desse lugar eu amplio e respondo. E aqui, então, resposta consciente e não uma reação impulsiva e automática. Então, a gente vai treinando a fazer o parar, quando percebe o gatilho, para pensar como eu estou, qual o meu preciso, o que eu preciso, respira um pouco para dar espaço, né? E aí eu respondo. A gente tem essa planilha também, que vem junto com o exercício andando na rua, para quem conhecer, mas é um exercício que a gente vai observando um gatilho, como que a nossa mente reage de um estímulo neutro. A gente dá toda a interpretação e a partir disso vem sensações físicas, emoções ou pensamentos e a gente reage, tá? Então a gente vai tomando consciência disso. Numa sessão, a gente tem um foco só de olhar os pensamentos, então a gente vai percebendo uma cadeia de reatividade relacionando com os pensamentos, numa via mais consciente ou numa via mais automática, como a gente vai reagindo.
Isso só para dar alguns exemplos, né? E para falar um pouco das evidências científicas, o que tem aí? Quando comparado com própria prevenção de recaídas ou tratamento usual, se descobriu que tem menores dias de uso. Então, quando a pessoa usa, ou tem um lapso ou recai, ela fica menos tempo usando. Tem menor consumo pesado de álcool, menor risco de recaída, e essa redução se manteve após 1 ano, né? Então, dentro da dependência, você fazer um programa de 8 semanas, que depois de 1 ano a pessoa tem esses resultados, é muita coisa. É muita coisa. E é difícil de detectar. Porque é difícil se acompanhar por tanto tempo essas pessoas, tá? Além disso, teve melhora dos componentes de mindfulness, como aceitação, agir com consciência e não julgamento, logo após a intervenção, e a diminuição da fissura 4 meses após a intervenção. Foi feita uma exploração mais aprofundada e se descobriu que o fato de ter melhorado os componentes de mindfulness é que fizeram uma melhora na fissura e aí sim teve a diminuição de dias de consumo após a intervenção. Então, essa relação causal foi bem possível de estabelecer. E, além disso, se sabe que tem uma relação direta, lembra, afetos negativos impactando no uso. Então, sintomas depressivos fazerem a pessoa usar mais. O que aconteceu? Após 2 meses da intervenção, essa relação não existia mais. Ou seja, a pessoa sentia os sintomas depressivos, mas isso não mais representava uso. Claro que era melhor se ela não sentisse, mas aí vem aquela coisa assim, tá aqui, é a parte da experiência humana a gente ter o humor mais deprimido em algum momento, a gente se sentir pior e etc. Então começa a mudar essa relação e a pessoa não mais tem essa reação mais impulsiva, muito provavelmente tem respostas mais conscientes, tá? Para a gente fechar, eu quero falar um pouquinho do que a gente foi descobrindo também no Brasil em relação a essas outras substâncias. Um ponto importante que eu não coloquei antes é que o MBRP, ele foi desenvolvido para pós-tratamento. Nos Estados Unidos, onde ele foi desenvolvido, ele tem uma lógica diferente de tratamento que no Brasil. Então, às vezes, são programas de 21 ou 28 dias, após, assim, que a pessoa faz um intensivo, faz uma série de coisas, e daí ela sai e vai entrando na fase de manutenção, que é quando ela vai se preparando para, sabe, manter as mudanças que ela teve, etc., tá? E é nessa fase de manutenção que é feito o tratamento com MBRP, complementar. Ele não é um tratamento por si só e nem pode ser aplicado por si só, mas complementando uma série de outros tratamentos para dependências, né, e os outros transtornos por uso de substâncias. No Brasil é diferente. Então, esse foi um dos desafios que a gente teve ao passar esse programa para o Brasil. Por quê? Esses tratamentos, às vezes, são muito mais longo prazo. A gente tem algumas modalidades em que a pessoa fica meses ou anos em tratamento, né? E às vezes ela ainda não está em abstinência. Então, nos Estados Unidos, o MBRP só foi testado em pessoas em abstinência. Por isso, a nossa pesquisa, a gente teve uma pesquisa inicial com tabaco, para ver como é que era, fazer a tradução, ver como é que as pessoas iam receber, se tinha algum impacto ou não, que é uma droga com um impacto social e umas consequências e os prejuízos, principalmente emocionais e sociais, mais tranquilo do que as outras substâncias. Os resultados foram interessantes, foram bem bons, e a gente avançou com benzodiazepínicos, também foram bons resultados, e a gente avançou. Claro, foi um pouco em paralelo, porque a gente já foi sentindo, se situando. Daí a gente avançou, agora a gente está pronto para ir para as outras drogas. Então, a gente fez uma primeira pesquisa de viabilidade. A gente fez um piloto de um ensaio randomizado controlado, mas também a gente fez uma pesquisa de viabilidade, justamente porque a população era no meio de um tratamento, não era pós-tratamento, e em uso de substância. Não necessariamente elas estavam em abstinência. Daí a gente não sabia como é que iam se comportar. Mas o que a gente descobriu? Que essa melhora, ela foi uma pesquisa qualitativa, quantitativa, então essencialmente qualitativa, ela era mista, porque ela também tinha componentes quantitativos. Mas o fato de ter melhoras dos componentes de mindfulness, como consciência, curiosidade, abertura, aceitação e compaixão, levavam a inibir o risco de uso e ampliar a proteção. Então, era bem clara essa relação causal também. Dentro de inibir o risco e ampliar a proteção, uma série de coisas que eles destacaram.
Mas olha que interessante, não só eles paravam de ter brigas interpessoais e conflitos interpessoais, mas como melhorava as relações. Para quem conhece um pouco do tratamento, o que acontecia muito? Às vezes a pessoa parava de brigar. Então a família chegava para a gente e falava, tá ótimo, parou de brigar. Mas ele está interagindo? Não, fica isolado no quarto. Então ele está muito mais embotado, isolado, muito mais assim do que está realmente desenvolvendo uma potência. Mas o que eles falavam? Não só diminuía, como melhorava. E aí também aqui, ó, aumento de repertório de atividades saudáveis e significativas, como religião, alimentação, atividade física, maior autocuidado, se sentir vivo, sabe, vida dentro de mim, sim, poder saborear o ar, poder sentir a grama. Eles falavam coisas assim, melhora do sono, diminuição de sintomas de ansiedade, de estresse, de nervosismo, e por aí vai. E aí sim, isso impactava no consumo. Então, era bem essa relação. Ter maior consciência e manejo dos gatilhos, ter maior resposta habilidosa e diminuir a própria fissura e vontade. Isso eram nos desfechos na pesquisa qualitativa. Quando a gente foi para Quant, não é no randomizado controlado, isso é só pré e pós, tá? Então, só podemos afirmar que as pessoas que fizeram o MBRP e também estavam em tratamento, elas tiveram uma mudança significativa, uma redução significativa no consumo pesado de álcool, na média de doses de consumo de álcool e no consumo de cocaína e de crack. Em amarelo, cocaína e crack, de 6,6 para 2,1, reduziu em 3 vezes. Álcool de 8,3 para 4,9, tá? E o próprio consumo de doses padrão de álcool. Sabemos se foi MBRP? Não, porque eles estavam em outros tratamentos também. A gente sabe que as pessoas nos CAPs tiveram essa redução. Além disso, diminuíram a gravidade da dependência, a depressão, a ansiedade, fissura e expressão da raiva. E a raiva aqui foi um dos fatores muito importantes. Isso é uma novidade, não tinha pesquisas do MBRP com raiva, e agora a gente está avançando numa outra pesquisa, em breve a gente deve ter resultado aí, tá? Mas a gente foi percebendo, então, que o MBRP traz muitos benefícios, indo além da prevenção de recaídas, porque até eles falavam para a gente, muda esse nome, não é só sobre o uso de substâncias, porque prevenção de recaída fica associada ao uso de substâncias, e a gente percebe que tem muito mais do que isso, porque é toda uma vida que vai se constituindo. Sai desse sujeito, desse foco sujeito e drogas, então vai olhando para o sujeito como um ser integral, alcançando as demandas. Como eu falei, na maioria dos grupos, a gente fez nessa pesquisa 17 grupos, em 8 serviços diferentes, né, 8 CAPs diferentes, ao longo do município de São Paulo. Muitos deles a gente não mencionava o uso de substâncias, fissura, não falava sobre isso, porque tinha toda uma outra vida acontecendo e pulsando, né? Então, uma mudança desse paradigma medicalocêntrico também bem característico das práticas integrativas complementares. Então, por isso, a gente decidiu mudar o nome no Brasil, né? Tudo foi feito com autorização da SARA, supervisão da SARA. Mas para a gente poder implementar, foi muito interessante, porque a implementação do MBRP na rede pública, a gente também estava tentando entender se é possível implementar, como é que funciona inserir de fato na rede pública. E aí a gente colocava os profissionais junto com os pacientes dos CAPs. Eles tinham muito interesse em participar. Eles percebiam desgaste, então era interessante, porque tinha lá o paciente e tinha o profissional que atendia aquele paciente juntos como participantes no grupo, num número menor de profissionais para não inibir os pacientes, mas tinha sempre 1 ou 2. E eles começavam a trazer percepções do desgaste, falando, né, própria redução do rodízio, redução, né, do efetivo e um rodízio grande de profissionais, as mudanças das normativas políticas, próprias situações de violência. Eu infelizmente presenciei uma num serviço que não tinha a ver com ele, mas a hora que um profissional estava chegando no serviço, foi baleado para assalto, né, para roubar o carro dele, e ele foi baleado. Então, assim, não tinha a ver com o tratamento, não tinha a ver com o lugar que ele atendia, assim, o fato de ser onde ele atendia, mas por uma questão social mesmo, que a gente vive num país meio delicado. E além de demandas emocionais. Tudo isso vai trazendo um desgaste, um sofrimento muito intenso dos profissionais da saúde. E eles trouxeram benefícios também no âmbito pessoal e profissional. E o que foi mais legal e mais bonito, essa aproximação e a humanização do cuidado, né? Tipo,
eles falavam, os pacientes falavam, os profissionais falavam, nossa, eu comecei a ver ele de outro jeito. E eu comecei a ver que a gente é humano, aí vem a humanidade compartilhada. A gente começa a ver que o sofrimento existe, que faz parte, e que não é porque eu sou dependente que eu passo por isso e ele está distante de mim, ele passa por coisas também, e vice-versa. Bom, então a gente fez algumas categorias, a gente viu que tinha aceitação e demanda, tinha implementação, era possível, mas na hora de integrar e expandir, aí que vinha a questão, principalmente em função na hora de integrar realmente nos serviços e expandir para outros CAPs na rede pública, principalmente passando pela formação profissional. Principal desafio para isso. Para os pacientes, para a lógica do sistema, foi possível de integrar, fazia muito sentido, tá? Eu já estou fechando. Então, nisso, a gente criou uma cartilha para a população vulnerável, que está para ser lançada agora, porque a gente reformulou ela inteira. A gente está fazendo uma pesquisa para ver os estudos, né, como a gente pode mudar o formato de 8 semanas para outros formatos que façam mais sentido dentro dessa lógica da rede pública, dos atendimentos. O próprio grupo mudou para Medita Nepsis, a gente tinha outro nome, que era MBRP Brasil, e a gente tem estudado outras alternativas para a formação profissional, principalmente para tentar lidar com os desafios mencionados, né, sobre isso. Então, a gente foi fazendo uma série de pesquisas, entrevistas, vendo de outros países, para tentar mudar um pouquinho o formato da estrutura da formação, para poder ver se a gente consegue integrar mais, tá? E o programa passa a se chamar Prevenção de Reatividade Baseada em Mindfulness, tá? Isso aqui, desculpa, é uma outra coisa, mas aqui, então tá aí o meu contato, né? Eu sei que a gente está com 3 minutinhos só para fazer a discussão, mas se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Falei um monte de coisa meio corrida aqui, mas enfim, assim, né? É isso, de parar de compartilhar. Agradecer bastante vocês, a possibilidade de trocar e... Enfim, estou aqui à disposição agora. A gente que agradece, Maíra. Bom, você deixou seu e-mail, e eu vou dizer para as pessoas que tiverem dúvidas específicas para entrar em contato, sim, porque eu acho que é bem importante, né? A gente está vendo aí já alguns comentários elogiando o trabalho, que realmente é um trabalho fantástico. Eu não sei se alguém tem uma pergunta para a gente finalizar. Eu vou fazer, então, uma, Maíra, aproveitar, mas, assim, é para saber sua opinião, né? Porque eu tenho certeza que isso não é uma informação que, talvez, quer dizer, certeza não tenho, mas talvez não tenha sido avaliada. Quando você estava apresentando os dados, eu fiquei pensando quanto que o fato da dependência ser uma coisa grave pesa positivamente na adesão. Porque a coisa que eu sinto, a gente trabalhando com estudante hoje em dia, né, o que eu estou fazendo com os meus alunos, é muito difícil de ter adesão, né? Porque eu acho que eles não estão num nível consciente de prejuízo que mobiliza que eles, né, se engajem mesmo no processo. Então, queria saber se você tem essa sensação, assim. Sim, nossa, super, super tenho também essa sensação, e é bem o que você falou, quanto mais grave, maior a adesão, e só que é aquele grave que não teve ainda prejuízos cognitivos, né, porque às vezes tem aqueles síndromes demenciais que aí não tem esse mesma percepção e engajamento, mas tem vários relatos disso. Eu já discuti isso com a professora Sara, uma vez ela concorda, ela fala, parece que a pessoa, ela já tem que ter vivido tantas coisas e tentado tantas coisas que não funcionaram, para daí sim ela se engajar. E curioso, porque no próprio MBCT, que é da terapia cognitiva, né, baseada em mindfulness para depressão, o MBCT ele passa a ser efetivo de fato quando são casos graves e recorrentes. Quando é um evento depressivo, não tem resultado. Né? Não foi encontrado resultado significativo. Agora, quando tem mais recorrente, mais grave, aí sim. Eu concordo com você. A gente tem que ter uma coisa forte de motivação para a gente poder implementar e trazer isso no dia a dia, né? E acho que até para a dor que a gente estava falando antes também talvez tenha, né? Isso, né? A pessoa sofre mais e aí ela fica mais motivada para... eu acho que isso é uma coisa interessante para todo mundo aí, né? Que tem interesse na área, de a gente começar a pensar, né? Em estratégias. Como é que eu motivo quem está sofrendo menos? Porque o ganho
independente do tamanho do sofrimento, você vai ganhar, né? Se você começar a ter mais atenção, mais aceitação, quer dizer, são coisas que são importantes, né? E aí eu fico, às vezes, com pena até de pensar, né? A gente dá oportunidade, a pessoa faz as 8 semanas e depois não coloca na vida, né? Então, assim, acho que... Mas seria muito legal entender um pouquinho mais esse mecanismo para poder fazer um uso mais efetivo, né? Então, eu achei muito legal o que você mostrou, porque, nossa, que bom que nessa hora funciona, né? Muito legal mesmo, parabéns. Gente, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, a gente está em cima da hora, mas... Você vai ver aqui no chat, Maíra, temos umas, né, elogios para você, realmente é um trabalho muito bonito. Então, agradeço pessoal, muito, viu? Obrigada pela gentileza. A gente agradece, foi ótimo, Michele e Maíra, adoramos, e elas com certeza estão aí abertas a receber mensagens de vocês, né? Então, fiquem à vontade, e a gente se encontra agora, vocês vão ter férias, né? Vai ter a prova, não se preocupem, vai chegar para vocês as perguntas, e aí no próximo semestre a gente continua aí com as reuniões. Muito obrigada, viu? Para quem assistiu e para vocês duas que apresentaram, foi ótimo, foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Prazer foi meu. Tchau, tchau. Obrigada.